Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Há cerca de 2 anos atrás, 3 anos no máximo, o Senhor me deu em noites consecutivas 4 sonhos concernentes aos sinais do fim. Sonhei com terremotos, por exemplo. Sonhei que havia uma escuridão em toda a terra, trevas cobriam toda a terra. Sonhei com muitas pessoas mortas, agonizando. Foram sonhos terríveis. Foram 4 noites seguidas, em que, sem que eu estivesse pensando nisso, eu tive estes sonhos, noites seguidas. E isto me fez ter a certeza de que foi algo dado por Deus, não foi apenas um sonho qualquer. E então eu orei, e o Senhor me levou a fazer um estudo, que eu até trouxe aqui para a igreja, o resultado dos meus estudos. Na época nós ainda não filmávamos, então esse estudo não foi filmado, mas eu hoje compreendo por que o Senhor não permitiu que eu filmasse, porque algumas conclusões às quais eu havia chegado hoje, eu percebo que elas estavam equivocadas, e ao longo das minhas últimas pregações e ensinos, esses equívocos já foram consertados. Então eu passei por um despertamento a respeito do tempo que nós vivemos, porque até então, irmãos, apesar de no início do nosso ministério, desta igreja, há 17 anos atrás, nós no início falávamos muito da volta de Cristo naquele tempo, com o passar dos anos nós esmorecemos nessa mensagem. No início da nossa igreja nós tínhamos inclusive um programa na rádio, que ia ao ar todo sábado, e o título do programa era Jesus está voltando. E inclusive o pastor Sandro não perdia, né? Já tinha cabelo na época. E na época nós gravávamos em fita cassete, não é verdade? E isso há 17 anos atrás, 16 anos atrás. E
nós tínhamos esse foco na volta do Senhor, que foi se perdendo ao longo dos anos. E de uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, nós tivemos novamente um despertar a respeito disso. E o resultado do estudo que eu fiz, do chamado sermão escatológico de Jesus. O que é o sermão escatológico? Um capítulo inteiro no Evangelho de Mateus, que é o 24, que nós lemos o início aqui, e no Evangelho de Marcos, que é o capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, que é o capítulo 21, não todo ele, mas quase todo, começando um pouco depois, logo a seguir da oferta da viúva pobre, começa assim o sermão escatológico. Quando nós unimos esse sermão escatológico, o que tem em Mateus, o que tem em Marcos e o que tem em Lucas, nós chegamos à conclusão inequívoca de que nós estamos muito perto desse glorioso dia do retorno visível do Senhor entre as nuvens, com os seus santos anjos, em poder e grande glória, para ajuntar os seus escolhidos e exercer sobre a terra o juízo final. Estamos muito perto desse dia, queridos irmãos. No entanto, de lá para cá, como vocês sabem, eu tenho trazido muitas mensagens concernentes a isto, e essa é mais uma delas. Porém, queridos, a reação a estas mensagens nem sempre ocorrem como eu esperava que acontecesse, porque o propósito de pregações como estas não são nos apavorar, não são nos levar a uma inércia em todos os sentidos, porque algumas pessoas pensam o seguinte: bom, se Jesus está para voltar, para que estudar? Para que trabalhar? Vou cruzar os braços e esperar a volta do Senhor. Se eu ficar em casa trancado, é menos risco de pecar. Vou ficar aguardando o retorno do Senhor. E não há nada mais equivocado do que ter esse tipo de atitude perante a mensagem do glorioso retorno de Cristo Jesus. Não é isso que Ele espera de nós. E a prova de que não é que o Senhor nos dá pelo menos 3 conselhos muito claros e repetidos também, não somente em Mateus, mas também em Marcos e Lucas, no sermão escatológico, que lá está também descrito. E nós encontramos, quando colocamos em paralelo Mateus, Marcos e Lucas, quando colocamos o relato de Mateus ao lado do relato de Marcos, ao lado do relato de Lucas, nós encontramos um texto complementando o outro. E é por isso que fica evidente que o retorno do Senhor está muito perto de acontecer. No entanto, o Senhor não espera, em primeiro lugar, que nós, nesse tempo do fim, sejamos enganados, primeiramente por aqueles que dizem saber o dia e a hora do retorno do Senhor. No versículo de número 4, é a primeira advertência que o Senhor nos faz. Vejam que interessante. Os apóstolos tinham perguntado ao Senhor quando é que o templo de Jerusalém seria derrubado, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, portanto 40 anos após a sua ascensão aos céus, depois da ressurreição. Eles perguntaram no final do versículo 3: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o primeiro conselho que o Senhor nos dá está logo no início do relato destes sinais, versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nos mostrando, irmãos, que os últimos dias seriam marcados por um tempo de muito engano. Seriam dias perigosos,
E nós estamos vivendo nestes dias que se tornaram ainda mais perigosos por conta da internet. Se por um lado a internet é uma bênção para que nós estejamos compartilhando mensagens como esta, bíblicas, sólidas nas Escrituras, por outro lado, a internet também é um veículo muito eficaz para a propagação de heresias, de falsos ensinamentos, que são trazidos por falsos mestres, mas muito carismáticos, muito simpáticos, muito contundentes e convincentes. E por conta disso, pessoas que não conhecem toda a Escritura, mas apenas parte da Escritura, são alvo fácil desses lobos em vestes de cordeiro, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, podemos ser enganados. Não por acaso o Senhor começa o sermão escatológico com esta advertência: acautelai-vos. Em outras palavras, tomem cuidado, que ninguém engane vocês. Por quê? Porque este tempo será marcado pelo que está escrito no versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos, irmãos, a muitos. Portanto, amados, o fato de alguém ter, por exemplo, no seu canal do YouTube 1 milhão de seguidores, de inscritos, não significa que o que esta pessoa diz seja de fato o que o Senhor está ensinando na sua palavra. O fato de alguém, ao pregar, conseguir reunir multidões, milhares de pessoas, não significa que isto seja um aval positivo da parte de Deus para esse ministério. Porque o Senhor nos alertou que nos últimos dias não seriam poucos os falsos pregadores. A palavra falso profeta, não interprete mal o termo profeta. Profeta não significa apenas quem fala do futuro. Profeta é todo aquele que fala em nome do Senhor. Então, por exemplo, neste momento, se eu estou trazendo não a minha palavra, mas a palavra de Deus, neste momento, eu estou exercendo o ministério profético. E não poucas vezes, ao concluir uma mensagem, algum irmão se aproxima de mim e diz: pastor, o senhor pregou tudo o que eu precisava ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu através do profeta. No entanto, nos últimos dias haveriam falsos profetas, nos alertou o Senhor. E é o que nós temos visto hoje. E como eu sei que nós estamos correndo o risco de sermos enganados por muitos falsos profetas? Porque não são poucos aqueles que dizem pregar em nome de Jesus, mas que estão distorcendo o que Jesus ensinou, distorcendo o próprio Evangelho, como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos dar casa própria, carro zero, para nos tornar empresários, para nos fazer ricos nesse mundo, para que não sofrêssemos nunca mais. Este falso evangelho tem sido ensinado todos os sábados nos programas evangélicos da TV brasileira. Dá nojo assistir os programas evangélicos da TV brasileira, porque raras exceções são programas que distorcem o evangelho. E o pior, aonde se pede contribuição para o programa com promessas,
como se fizéssemos barganha com Deus. Se você der tanto, o Senhor vai te restituir tanto. E geralmente 100 vezes mais, no mínimo. Então, nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, falsos pregadores. E pelos seus frutos nós os conhecemos, irmãos. Como o Senhor Jesus mesmo nos alertou em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos desses homens que pregam essas mensagens? Diante de uma câmera, são muito amáveis, abraçam os irmãos, são muito atenciosos, mas assim que é desligada a câmera, são cercados de seguranças e ninguém mais os toca, ninguém mais pode falar com eles. E entram num carro importado e blindado e se mandam para alguma mansão, sabe-se lá onde. Mas diante da câmera de TV, são muito simpáticos, muito amáveis, muito atenciosos. Mas na verdade, são falsos pastores, porque o verdadeiro pastor tem cheiro de ovelha, irmãos. Visita as ovelhas, dá atenção para elas. Quando termina o culto, ele não se esconde. Ele não entra por uma porta e desaparece como se tivesse sido arrebatado, não. Então hoje o que nós temos muito são falsos profetas enganando a muitos, isso que é o pior. E no versículo 24 ainda é dito que esses falsos cristos e falsos profetas, e não se enganem com a palavra Cristo também, é uma palavra grega que não foi traduzida para o português, e se fosse traduzida seria ungidos, falsos ungidos, pessoas que dizem de si mesmas ter a unção de Deus, dizem que são cheias do Espírito Santo e operam sinais, como diz aqui o versículo 24 desse mesmo capítulo. Surgirão falsos ungidos e falsos pregadores ou profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então o fato de alguém receber uma cura em determinada denominação que se diga cristã, mas que distorce a palavra de Deus, que prega outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. O fato de, neste ministério, onde se distorce o evangelho, estar acontecendo supostas curas, milagres, também não é um aval de que Deus está operando naquele lugar. Porque existem lugares onde se distorce o evangelho, acontecem essas coisas, e o líder diz: a mão de Deus está aqui. Como se a mão de Deus não estivesse em outros lugares. Só está ali. Só está naquele ministério. E assim vai se enganando, as pessoas vão se enganando. São enganadas, irmãos. Quando o próprio apóstolo Paulo nos ensinou isso, quando se prega outro evangelho, se está pregando outro Jesus, e o que está sendo recebido pelas pessoas é outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus. Curas, irmãos, acontecem até em centros espíritas. Eu tenho o exemplo do que aconteceu na igreja do meu sogro, que é pastor. Há muitos anos atrás, um senhor foi lá porque queria ser curado de uma enfermidade na sua perna. Eu não me lembro o que era. Uma ferida que não cicatrizava, alguma coisa assim. E ele ficou na igreja do meu sogro alguns meses e não foi curado da perna. E então ele sumiu da igreja, o pastor visitou, ele não quis mais voltar, enfim. E depois o pastor soube que ele foi no centro espírita, e no centro espírita ele recebeu a cura da perna dele. E ele então se tornou espírita. Só que um ano depois, esse mesmo homem estava com um câncer que veio ceifar sua vida.
e não foi curado do câncer no centro espírita. Mas ele foi curado da perna. A história que eu estou contando é verídica, irmãos. Então existem sinais e prodígios em qualquer religião. Em qualquer religião existem. Então não sejam enganados por isto, irmãos. Porque sinais, prodígios não nos trazem salvação. O que nos traz a salvação é a correta pregação do Evangelho, da palavra de Deus que tem poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, não milagres, não sinais, não prodígios, não dons, mas a correta mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem, esta é a verdade. Não pereça. É preciso se falar em inferno, é preciso se falar em perdição eterna, é preciso alertar a humanidade de que enquanto o homem não se arrepender de seus pecados e confiar unicamente no sangue de Cristo vertido na cruz para sua salvação, ele está condenado, está perdido. O homem não pode salvar a si mesmo, por isso o próprio Deus nos enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Temos que praticar boas obras, mas elas não nos salvam, irmãos. Não nos salvam. Fazer boas obras é a nossa obrigação. Nossa obrigação. O Espírito Santo revelou a Paulo, e ele escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele alertou Timóteo, pastor de ovelhas em Éfeso, alertou Timóteo, que pastoreava os discípulos de Cristo, dizendo que nos últimos dias alguns abandonariam a fé e prefeririam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e não mais a palavra de Deus. A quem você está dando ouvidos? Tome muito cuidado com a internet, muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho, graças a Deus, pela experiência de anos de conversão e de meditação na palavra, de leitura bíblica, eu tenho condição de examinar tudo e reter o que é bom. Mas se você ainda não leu toda a Escritura, toda a palavra de Deus, se você não conhece os fundamentos bíblicos da fé cristã, que inclusive estão relatados no Manual para Discípulos de Cristo, que nós estamos dando gratuitamente aqui na igreja, inclusive nessa semana mandarei fazer mais 50 desses manuais. Se você ainda não conhece a correta palavra de Deus, a reta palavra de Deus, não assista a pregações pela internet, porque você pode ser enganado. Você pode ir pelo caminho do erro. É muito perigoso, irmãos. Tome cuidado com isso, porque algumas pessoas deixaram de ver televisão e agora passam o dia ouvindo pregações. E se você ouvir a pregação de alguém que não for de fato sincero para com a palavra de Deus, assim como ele foi enganado, ele vai enganar você. E o pior engano é o do orgulho, é o da soberba. Porque, irmãos, existem bons pregadores em denominações que, a meu ver, são verdadeiras seitas heréticas, que pregam heresias, e são pregadores muito eloquentes, muito inteligentes. Alguns até já foram entrevistados pelo Jô Soares. Vejam só vocês isso. Aliás, Vejam Só é o nome de um programa também que tem debates. Tomem cuidado com isso, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos debater
não devemos contender. E colocam lá nos debates, um tem uma opinião, outro tem outra opinião, e no final do debate ninguém chegou a lugar nenhum. Porque eu nunca vi em toda a minha vida num debate evangélico ninguém mudar de ideia. A pessoa tem a ideia pré-concebida, e por mais que o outro mostre na palavra o erro, ela vai continuar com aquela ideia pré-concebida por causa do orgulho. O orgulho é terrível, irmãos. É terrível. Tomem cuidado com isso. Não saiam por aí se alimentando de qualquer coisa. Tem muita heresia na internet, de pessoas que aparentemente são muito bem conceituadas, irmãos. Tomem muito cuidado com isso. Paulo alertou Timóteo também na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E não é exatamente o que está acontecendo hoje? Hoje você encontra o pregador que você gosta para ouvir. Ah, eu gosto do pastor tal, e só ouve aquele pastor, mas não examina na palavra de Deus se o que aquele pastor está pregando de fato é bíblico. Tomem cuidado com isso. Existem pastores carismáticos na internet, e talvez eu seja um pastor carismático, talvez eu seja. Talvez algumas pessoas acompanhem o meu canal no YouTube porque me achem simpático, porque talvez achem que eu pregue com eloquência, fale bem, talvez por isso. Mas este não é o motivo correto, irmãos, para nós ouvirmos alguém, e não importa quem seja. Até o apóstolo Paulo, irmãos, quando pregava, o texto bíblico de Atos diz que ao chegar numa cidade chamada Bereia, ao contrário do que aconteceu em Tessalônica, os bereanos se mostraram mais nobres do que os outros. Por quê? Porque eles conferiam nas Escrituras tudo o que Paulo ensinava, tudo o que Paulo estava dizendo a respeito de Cristo, do Messias esperado por Israel. Paulo ensinava e os bereanos iam nas Escrituras e conferiam se de fato era daquele jeito. Então, amados irmãos, nós precisamos conferir na Escritura. Não é por acaso que a palavra de Deus traz esse texto. Você precisa conferir se o que está sendo dito não está, por exemplo, fora de contexto, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Vou dar um exemplo bem simples aqui, bem simples. Veja comigo Filipenses 4:13. Certa vez participei de um culto, muitos anos atrás, onde o pregador usou esse versículo aqui. É a chamada pregação temática. É um perigo a pregação temática. É a pregação onde o pregador escolhe um tema e ele sai à procura de versículos na Bíblia para confirmar o que ele quer dizer. Então o pregador disse à igreja que estaria pregando em Filipenses 4:13 e leu: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou na versão Almeida atualizada, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ao ler esse versículo disse: agora fechem a Bíblia. Agora fechem a Bíblia.
Pastor que manda fechar a Bíblia, você pode se levantar e ir embora. Se você foi numa igreja, o pastor leu o texto, e quando terminou de ler o texto, ele disse assim: feche a sua Bíblia, pode se levantar e ir embora, porque é um impostor. Ele vai enganar você, ele vai pegar o texto fora de contexto. E foi o que aquele pregador fez naquele dia. Ele disse assim: não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você pode sim ter um carro novo, e pode ser um carro zero, e você que mora de aluguel pode ter a casa própria, e pode ser uma casa de 2 andares, com piscina, com sauna, pode ser na beira da praia. Só faltou dizer: você que está cansado da esposa pode ter uma mulher novinha em folha, né? Posso todas as coisas. Então tudo é permitido. Mas será que é isso que o contexto está dizendo? Será que o contexto está dizendo é que eu posso conquistar todas as coisas, irmãos? Agora é claro que o povo foi ao delírio, né? Aleluia, oh glória, eu recebo, abre a mãozinha, eu recebo, né? Abre a mãozinha, faz assim, faz assim. Mandou fazer isso, pode sair, pode cair fora. Está enganando você. Eu profetizo sobre a tua vida. Que negócio é esse? Profetismo. A profecia é a palavra de Deus. É o que a palavra diz. O que a palavra diz, assim é e será. Eu não tenho compromisso com o que o homem me diz, mas com o que Deus me diz. E Deus não tem compromisso com o que o homem diz. Deus só tem compromisso com a sua palavra. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem. Do que Paulo estava falando? Versículo 10. Vamos ver o contexto. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Só até aqui já matou a pregação daquele falso pastor. Já está sendo dito aqui que nós temos que nos contentar com o que temos. Continuando, versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o que, irmãos? Fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu posso ter muito e eu posso ter pouco. Porque, amados irmãos, tanto no muito quanto no pouco, nós somos experimentados. Existem aqueles que só buscam a Deus quando estão passando por dificuldade. Se tiverem muito, se esquecem de Deus. Não vêm mais aos cultos, não oram mais, não leem mais a Bíblia, jejuar então, nem pensar. E existem aqueles que quando têm pouco, se revoltam contra Deus. Como um dia, terminei de pregar, e se aproximou de mim um ouvinte, não sei se realmente é um irmão, alguém que tem uma atitude dessa, e na minha mensagem eu tinha dito: quando nós passamos por provações, o objetivo do Senhor é que sejamos aprovados, é que nós venhamos orar mais, é que nós venhamos jejuar, é que nós venhamos meditar mais na palavra, que nos aproximemos mais de Deus. E este cidadão me disse: pastor, comigo acontece exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Quando eu passo por dificuldades como agora, eu fico revoltado contra Deus. Eu me revolto contra Deus. Ele está sendo provado e reprovado. Tanto no muito quanto no pouco,
nós somos provados pelo Senhor, irmãos. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele pode todas as coisas, não nele, mas em Cristo que o fortalece. Se nós estivermos em Cristo, amados, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, nós não duvidaremos que Deus está no controle, continuaremos confiando, continuaremos adorando ao Senhor, como Jó, que mesmo depois de num único dia perder todos os bens, perder todos os filhos, ainda assim continuou adorando o Senhor e disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, a Deus toda a glória. E isso nos leva ao segundo ensinamento de Cristo para o tempo do fim, irmãos. Porque se o primeiro conselho é que ninguém vos engane, o segundo conselho está no versículo 6: não vos assusteis. Assim diz o texto: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis. E quantos são aqueles que, ao ouvirem mensagens sobre a volta de Cristo, ao invés de se sentirem contentes por terem a oportunidade de testemunhar o retorno do Senhor entre as nuvens, não precisando experimentar a morte, ao invés disso, ficam assustadas. Alguns ficam apavorados, irmãos, apavorados. Quando houve essa greve dos caminhoneiros e começou a faltar os produtos nos mercados, recebi, irmãos, muitas mensagens do WhatsApp, a ponto de ultrapassarem 700 mensagens. Quem consegue ler tudo isso? Sem contar as mensagens de grupos. Tinha mais de 1000 mensagens de WhatsApp quando eu voltei do Rio Grande do Sul, que estava no auge da paralisação dos caminhoneiros. E quando eu eliminei as mensagens dos grupos, ainda assim tinha mais de 700 mensagens não lidas. E muitas destas mensagens de irmãos apavorados, se perguntando se tinha começado a grande tribulação. E daí se começou. Então, se começar a grande tribulação, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar escondidos, assustados. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. É isso que Ele espera de nós. Quando Cristo nos revelou os sinais do fim, o objetivo não é nos assustar com estes sinais, antes pelo contrário, o objetivo é nos motivar a trabalhar ainda mais, ganhando almas, sabendo que pouco tempo nos resta. O objetivo é nos levar a termos ainda uma vida mais voltada para a oração, para a meditação nas Escrituras. O objetivo é que nos santifiquemos ainda mais e estejamos nos enchendo do Espírito Santo, para que consigamos permanecer fiéis até o fim. O objetivo é que não sejamos enganados e que nos alegremos, porque, amados, há uma grande promessa para todos quantos amam a vinda do Senhor. Veja comigo a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aliás, essa foi a última epístola dele, a epístola que ele escreveu no cárcere, como outras também, mas nesta ele sabia, o Senhor já lhe tinha revelado que havia chegado o fim para ele. Ele seria martirizado, morreria por amor ao Senhor, daria sua vida por Cristo. No capítulo 4, que nós vimos ainda há pouco, 2 Timóteo 4, mas agora a partir do versículo de número 5, veja comigo em diante, por favor, a continuação do texto que lemos antes. Mas tu
sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, se você ama pensar nisto, se você ama a Cristo sobre todas as coisas, sendo este o primeiro e maior mandamento, então, meu querido irmão e irmã, para você, assim como para mim, porque eu também o amo, está guardada uma coroa de justiça, a qual o Senhor nos dará naquele dia. O Senhor tem promessa para aqueles que o amam, queridos. O Senhor tem promessa para aqueles que o amam. E uma das maiores dificuldades de nós pregarmos isso hoje em dia é que mensagens como esta, que falam do que tem reservado, do que Deus tem reservado para aqueles que o amam, já não empolgam mais aqueles que se dizem cristãos. Eu penso, queridos, que há 200 anos atrás uma mensagem como esta faria as pessoas se regozijarem, sorrirem, aplaudirem, glorificarem a Deus. Talvez o culto teria que parar por 5 minutos, porque os irmãos estariam glorificando o Senhor, sonhando com a sua vinda, sonhando com aquele dia glorioso, a partir do qual não haverá para nenhum de nós mais dor, mais pranto, mais morte, mas o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e viveremos eternamente com Ele, desfrutando de paz, de alegria, de vida em abundância, libertos deste mundo opressor, libertos desta carne inclinada ao pecado. Teremos um novo corpo, um corpo glorioso. Este corpo será transformado no dia da vinda de Cristo, transformado num piscar de olhos. E há tantos que não se empolgam mais com isso, irmãos, como é difícil pregar o verdadeiro evangelho, até mesmo aqui, porque muitos irmãos já estão contaminados com esse mundo. Estamos no século 21, não mais no século 19. Estamos no século do materialismo, do consumismo, do imediatismo. Ninguém quer pensar no porvir. As pessoas só querem o agora, o aqui, o instantâneo. Mas evangelho não é miojo não, irmãos. Evangelho é o poder de Deus para a salvação da alma. Louvado seja o Senhor. Nos chama ao arrependimento, ao conserto, a levar o que Cristo ensinou a sério. Igreja não é circo, altar não é picadeiro, pastor não é palhaço. A palavra de Deus tem que ser pregada com seriedade, porque se trata da salvação da nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos aqui para nos certificarmos, culto após culto, pregação após pregação, de que permanecemos no caminho santo que devemos andar, porque se dele nos desviarmos, estamos condenados com o resto desse mundo. O mundo já está condenado. Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvá-lo. Por isso temos que anunciar a Cristo, temos que pregar a tempo e fora de tempo, ao invés de nos assustarmos com notícias de terremotos, de vulcões.
de tragédias, com notícias de pestes, de fomes, de guerras, de rumores de guerras. Que venham as guerras, que venham as pestes, a fome. A nossa vida está escondida em Cristo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Não somos desse mundo. Mas enquanto estivermos aqui, temos uma missão a cumprir. Temos uma missão a cumprir, irmãos. E precisamos levá-la a cabo para a glória de Deus. Obrigado. Precisamos combater este bom combate. Completar a carreira, que significa o quê? Até o fim guardar a fé. Não vos assusteis, nos disse o Senhor, em Mateus 24, versículo 6. Pelo contrário, quando nós pegamos o texto correlato em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25, nós encontramos o Senhor nos dando a seguinte instrução: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, se escondam, se assustem, fujam, nada disso. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria. Cada cumprimento dos sinais da vinda de Cristo deve alegrar o nosso coração. Alegrar e nos motivar a pregar o Evangelho, ainda mais cheios do Espírito Santo, ainda com mais objetividade, clareza e urgência, para que nenhum pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. E nesta reta final, sejamos um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para tirarmos das trevas aqueles que estão enganados por Satanás, através da palavra de Deus. Esta palavra tem poder. O Senhor não nos ensinou a termos medo, antes pelo contrário. Em Mateus 10, versículo 28, está escrito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia. Se o Senhor não permite que um passarinho caia por terra sem a sua vontade, um passarinho, irmãos, é o que o Senhor Jesus ensinou. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, seria por alguns centavos. E ele completa: nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. O Senhor está no controle, queridos. Ele cuida de nós. Eu não tenho que temer aqueles que matam o corpo. Não tenho que temer. Eu passei por uma prova nesse sentido no início da minha conversão. Eu estava indo para a Barra de São João, num feriado, com um amigo. E nós, naquela época, tanto ele quanto eu, éramos muito duros. Não tínhamos dinheiro para comprar uma passagem direta do Rio para a Barra de São João. Então nós fomos fazendo baldeação, pegando ônibus, né?
e de cidade em cidade. E quando chegamos em São Pedro da Aldeia, na estrada, estávamos no ponto do ônibus, tinha anoitecido, estávamos lá, eu com um violão inclusive na mão. Se agachou na minha frente um assaltante com a arma colocada por baixo das pernas assim, se agachou e a arma no meio para que ninguém visse, e apontou para nós e disse: passa a carteira e os relógios. E ao invés de eu dar aquilo que aquele assaltante pedia, eu comecei a pregar para ele. Eu me lembro bem que eu olhei para ele e a primeira coisa que eu disse foi, vejam só o que foi que eu disse: você sabia que isso é pecado? Vejam que ingenuidade. Foi a primeira coisa que saiu assim, naturalmente. Você sabia que isso é pecado? Eu tinha 18 anos de idade, recém-batizado nas águas, aquele primeiro amor. E eu estou nele ainda, viu, irmãos? Já tive momentos de esfriamento, mas amo o Senhor mais do que nunca na minha vida. E então ele começou a ficar nervoso, a mão dele tremia, e ele dizia: eu vou atirar. Eu falei: rapaz, se você atirar, você vai para o inferno, e eu vou para o céu, porque eu tenho Jesus. Você tem Jesus? E o meu amigo: eu não tenho. Dá logo o que ele quer, senão eu também vou para o inferno. Eu estava evangelizando aquele amigo. E então eu dei a carteira, dei o relógio, enfim, não teve jeito, né? E eu espero que... Aí eu ainda falei para ele assim: toda vez que você olhar para esse relógio, você vai lembrar de Jesus, até você se converter. E eu espero que ele tenha se convertido, para a glória de Deus. Amém? Então eu fui provado nisso, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: em momentos como esse, o Espírito Santo de Deus nos dá uma paz, como por exemplo já aconteceu 2 vezes aqui. Nós estávamos indo para casa após o culto de domingo à noite, creio que foi no de domingo à noite, né? As 2 vezes, e 2 indivíduos numa moto, o de trás apontou a arma para nós no carro. Ele veio na nossa direção apontando a arma para nós, e naquele momento, ao invés de me assustar, pelo contrário, veio uma paz. E eu diminuí a velocidade tanto da primeira vez quanto da segunda. Os assaltantes simplesmente desistiram e foram embora, para a glória de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que se nós, assim como Paulo, que foi degolado por amor a Jesus, assim como Pedro, que foi crucificado por amor a Jesus, assim como os demais apóstolos que também foram martirizados, com exceção de João, segundo a tradição, assim como Estevão, que aliás, ele vem consolidar o que eu vou dizer aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que quando Estevão estava sendo apedrejado por amor a Cristo, em sua face não havia uma expressão de dor, de pavor, de medo, mas antes, pelo contrário, de alegria. A tradição conta que Nero, quando lançava os cristãos aos leões para serem devorados vivos no Coliseu Romano, depois ele passeava para ver a expressão de dor no rosto dos cristãos. Mas ele, Nero, ficava furioso, porque em todos os rostos dos cristãos não havia uma expressão de dor, mas de alegria, porque eu tenho certeza, amados irmãos, que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Nós não morreremos, nós já estamos em Cristo, assentados à destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade. A nossa vida está em Cristo, já estamos nele. E no momento da morte, ao invés de sentirmos medo, sentimos paz. Ao invés de nos assustarmos, nos alegramos, porque antes mesmo destes olhos carnais se fecharem, nós, assim como Estevão, já contemplaremos o céu aberto e o Filho do Homem à destra do Pai,
nos esperando para nos receber num abraço amoroso. Aleluia! E os anjos do Senhor nos levarão até Ele. Glórias ao Senhor! Glórias ao Senhor! Glória a Deus! Glórias a Ti, Senhor! Santo, santo, santo! Não temos o que temer. Glórias a Deus! Não temos o que temer, irmãos. Então, amados, o Senhor nos aconselha nesse tempo do fim, em primeiro lugar, a não sermos enganados, em segundo lugar, a não nos assustarmos, e finalmente, versículo 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não sejam enganados, não se assustem e não retrocedam. Não abandonem a fé, não abandonem, não brinquem com isso. Não por acaso em Hebreus 10, 25 está escrito que quanto mais se aproximar aquele dia, mais nós precisamos congregar, mais nós precisamos nos admoestar uns aos outros a permanecermos no Senhor, mais nós precisamos ouvir mensagens que nos alertem do perigo do pecado, mas nós precisamos ouvir mensagens que nos motive a orar, a meditar na palavra, a evangelizarmos, a ganharmos vidas para Cristo. Quanto mais se aproxima aquele dia, e ele está muito próximo, está muito perto de acontecer, muito perto, mais perto do que você e eu imaginamos. Ele acontecerá em dia e hora que ninguém espera. Mas se nós estivermos preparados, não seremos pegos de surpresa. Precisamos perseverar até o fim. Até o fim. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, nos ensina. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Que ensinamento importante para os nossos dias. E hoje, inclusive, pela manhã, o pastor Sandro leu esse mesmo texto aqui de Hebreus, no ensinamento que nos trouxe dentro da epístola de Judas. Um texto para os nossos dias. O pecado endurece o coração, prestem atenção nisso. O pecado endurece o coração. Se você está frio espiritualmente, é porque há pecado não confessado na sua vida, provavelmente não abandonado, que continua sendo praticado. E às vezes são coisas muito sutis. Às vezes é inveja, às vezes é ganância, às vezes é mágoa, rancor. E você precisa confessar isso ao Senhor. E precisa liberar o perdão para aqueles que te ofenderam, para que o Espírito Santo seja derramado novamente sobre a sua vida. O pecado faz o nosso coração se endurecer para as coisas de Deus. E Paulo, apóstolo, nos alertou: as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com pessoas mundanas, você se tornará um perdido na casa do Pai. Vem para a igreja domingo, mas as suas amizades são mundanas, de pessoas que vão para o inferno, e você é a única esperança que essas pessoas têm, de ouvirem a respeito de Cristo. E ao invés de você convidá-las para vir à igreja, você é que tem ido onde elas convidam você para ir, e isso será requerido da sua mão. O sangue dessas pessoas será requerido de você.
que conhecendo a palavra não fala de Cristo, antes pelo contrário, se deixa influenciar por aqueles que são do mundo. Não vale a pena querer agradar o homem, irmãos. O homem sempre, a começar por mim, o homem sempre vai decepcionar você. Sempre. Não vale a pena você querer agradar o homem. Agrade a Deus, porque este nunca, jamais te deixará, jamais te abandonará, e está com você todos os dias, porque Ele te ama, e já deu prova desse amor, nos dando Jesus naquela cruz, para derramar o seu sangue pela nossa salvação. Ele nos ama, Ele nos ama. Mateus capítulo 10, versículo 32, escute esse alerta, essa é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ouça isso, pela sua salvação, acorde enquanto é tempo. Não se esqueça que quem disse isso era considerado pelos demais como um homem desprezível, pobre, andrajoso, que não tinha onde reclinar a cabeça, que às vezes dormia ao relento. Como pode a sua palavra ter sobrevivido 2000 anos? Eu lhe direi como pode, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E foi este Deus, o único Deus, que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nos disse: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste bem atenção nisso. Quem é Jesus para você? Você não pode dizer que Jesus foi um filósofo, porque se ele fosse apenas um filósofo, ou um mestre de moralidade, ou apenas um homem bom, ele teria sido apedrejado ao dizer isso. Pense bem comigo. Imagine você vir aqui ouvir uma pregação da parte de Deus e escutar: se você não amar o pastor Alan mais do que você ama seu filho, você não é digno de mim. Eu não sei quanto a você, mas se eu ouvisse o pastor Robson, por exemplo, dizer isso aqui, que eu teria que amá-lo mais do que eu amo os meus filhos, eu me levantaria e iria até o gabinete ligar para chamar uma ambulância para levá-lo, porque ele ficou fora de si, surtou, teve um surto, é um megalomaníaco, pensa que é melhor que os outros. Mas Jesus disse isso. Jesus disse isso. Ele disse que se nós não o amarmos mais do que amamos qualquer pessoa que haja neste mundo, mais do que amamos os próprios pais ou filhos, não somos dignos dele. Ou ele era um louco, ou então ele é quem realmente disse ser o Filho do Deus vivo, o pão da vida, a água viva, o Rei dos reis, o Santo dos santos, o Senhor dos senhores, o caminho, a verdade e a vida. Então não tenha dúvida disso.
Coloque Cristo em primeiro lugar. Coloque Cristo em primeiro lugar. Ainda que desagrade seus familiares, ainda que desagrade seus colegas de escola, de trabalho, ainda que você seja motivo de chacota, ainda que chamem você de louco, ainda que te chamem de fanático, glorifique a Deus na sua vida, no seu procedimento, e você receberá a coroa da vida. A coroa da vida. Falta tão pouco, irmãos. Mais do que nunca, o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 37, se aplica a nós, para esse tempo. Hebreus 10, 37 a 39. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não retroceda, não desista, falta tão pouco, e aquele que disse vir, virá. Aquele que disse que viria, virá. Ele voltará. Irmãos, a maior prova, na minha opinião, de que de fato Jesus virá, é o fato de que a sua palavra permanece sendo pregada, quase 2000 anos após a sua partida desse mundo, quase 2000 anos após o Senhor ascender aos céus, esta mensagem continua sendo pregada. E por que eu tenho certeza que isto comprova que Ele virá? Porque nenhum dos apóstolos ou demais discípulos, sabendo o que aconteceu com Jesus, o quanto ele sofreu, até mesmo antes de ser crucificado e naquela cruz, e sabendo que teriam o mesmo destino se continuassem ensinando o que Cristo ensinava, nenhum dos apóstolos continuaria pregando este evangelho, esta palavra, se Jesus não tivesse ressuscitado. Antes da ressurreição, onde foi que Jesus os encontrou? Pregando em praça pública? Batendo de porta em porta e anunciando o evangelho? Não, os encontrou escondidos, trancados, com medo, e estavam tão bem trancados, que o Senhor apareceu diante deles, de forma milagrosa, sem precisar bater na porta, porque estavam trancados ali dentro, num corpo glorificado, semelhante ao que teremos após a sua vinda. Louvado seja Deus. Mas depois que até mesmo o incrédulo Tomé vê o Cristo ressuscitado, todos eles começam a pregar o evangelho com intrepidez e ousadia, sabendo que o mesmo Jesus que disse que morreria por nós, mas ao terceiro dia ressuscitaria, também prometeu voltar e nos levar ao seu encontro, para estarmos para sempre com Ele. Não temos o que temer, irmãos. Essa mensagem chegou até nós, porque Ele é a verdade. Jesus voltará. Glória a Deus, glórias ao Senhor, glórias ao nosso Deus, a Ele toda a glória. E o que nós temos que fazer então? Pregar esse evangelho do reino em todo o mundo, apressando a volta do Senhor. Você e eu, nós podemos apressar a volta de Cristo. Nós podemos apressar a volta de Cristo, facilitando a conversão daqueles que precisam ocupar os últimos lugares nas bodas do Cordeiro. Há uma mesa preparada, há uma festa para a qual nós somos convidados, e enquanto houver ainda naquela festa um lugar desocupado, o Senhor não voltará.
mas nós podemos ajudar esses lugares a serem ocupados. Nós podemos ajudar a abreviar o retorno do Senhor. O mundo está indo de mal a pior, de mal a pior. Até quando você quer que isso continue? Nós podemos dar um basta nisso. Nós podemos ganhar todos os dias pelo menos uma alma para Cristo. Pelo menos anuncie o Evangelho, faça a sua parte. Porque ninguém pode partir sem ouvir o Evangelho da salvação. Que nós apressemos a volta do Senhor. É o que está dito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 12. Se você quiser, veja comigo. 2 Pedro 4, 12. Eu vou ler também o versículo 7, para um melhor entendimento em diante. Escute com atenção, e com esse texto nós encerramos essa mensagem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, preste atenção, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. Se você está usando a versão Almeida Corrigida Fiel, como eu estou usando, talvez você tenha notado que no versículo 12 eu pulei a palavra para e o sufixo vos da palavra apressando. O versículo 12 diz assim na Almeida Corrigida Fiel: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. É um acréscimo. O apressando-vos para é acréscimo. No grego não tem o vos e nem o para, por isso que na ACF, nessa versão aqui, o vos e o para estão em itálico, mostrando que foi acrescentado pelos editores. Talvez eles não tenham compreendido que o texto está realmente dizendo isso, apressando a vinda do dia de Deus. Nós podemos apressar a volta do Senhor, e não é sendo enganados que o Senhor voltará mais brevemente, muito menos se ficarmos com medo da sua vinda, ou se deixarmos, se abandonarmos a nossa fé. Antes, pelo contrário, se perseverarmos neste Evangelho, meditando nesta palavra e nela orando, sobre ela orando de dia e de noite, e nos colocando à disposição do Espírito Santo de Deus, para anunciarmos o Senhor Jesus, e que breve voltará, e que tudo o que está acontecendo de mal nesse mundo foi por Ele profetizado que aconteceria, e que comprova o quão perto Ele está. Se nós fizermos isto, estaremos apressando a volta do Senhor. Precisamos ganhar almas para Jesus, precisamos nos envolver nessa obra, irmãos. Não podemos ficar de braços cruzados,
Não podemos ser preguiçosos, não podemos ser medrosos, precisamos trabalhar. E você está sendo chamado para trabalhar na seara do Senhor, para ser um ceifeiro, não mais da última hora, mas eu diria do último segundo, porque muito pouco tempo falta para o Senhor voltar. Um amigo meu lançou há poucos dias atrás um livro sobre o Apocalipse. Ele tem uma visão histórica do livro do Apocalipse, e segundo a visão dele, tudo já se cumpriu para Cristo voltar. E hoje, o meu filho Felipe, ele pediu que eu entrasse na minha caixa de mensagens de e-mail, porque ele precisava imprimir uma cifra para um louvor de hoje, que seria entoado aqui, e ele enviou para o meu e-mail para imprimir. Então eu tive que abrir minha caixa de e-mail aqui no gabinete da igreja, e quando eu já ia desligar o computador, eu vi que tinha um e-mail ali escrito urgente, e é desse meu amigo Marcelo, que escreveu o livro Apocalipse, uma visão histórica da revelação. E o que ele escreveu, eu me sinto na obrigação de transmitir para vocês, porque se for um recado realmente da parte de Deus, eu não quero ser considerado um mau mensageiro, eu não quero ter falhado nesta mensagem. E ele escreveu exatamente isso: Pastor Alan, Rosa e filhos, alguns dias atrás na oração, e ele é um homem muito sério, tá, irmãos? Muito sério. Alguns dias atrás na oração, Deus me falou: olha para o céu, pois a vossa redenção está próxima. Irmãos, leiam o livro que escrevi e falem para todo mundo lê-lo urgente, pois vocês verão que não falta mais nada para o Senhor voltar. O povo de Deus precisa acordar, pois não haverá mais chance. A paz do Senhor. Apenas isso ele escreveu. Segundo a interpretação dele, o sinal no sol, na lua, nas estrelas é simbólica. Seja simbólica ou não, de uma forma ou de outra, ainda que o sinal no sol, na lua e nas estrelas seja literal, uma coisa eu sei: estamos muito perto da volta do Senhor. Você sente isso, não sente? Você sente que nada mais é como antes? Aqueles que, como eu, são convertidos há 30 anos, ou até mesmo convertidos há 20, ou até mesmo há 10 anos, sabem que a atmosfera espiritual mudou, sentem dificuldade para orar, dificuldade para ler a Bíblia. Há uma atmosfera mais densa, mais espessa no mundo espiritual. Isto é porque a palavra diz que o diabo e seus demônios, sabendo que pouco tempo lhes resta, viriam com fúria e força total contra nós nos últimos dias. E é por isso que a igreja tem apostatado, por isso tantos crentes têm ficado pelo caminho. Aqueles que não estão desviados estão num falso evangelho, mas nós somos chamados a perseverar até o fim, queridos. Que você faça parte da resistência, que você continue pregando o evangelho, que você não tenha medo, que você não seja enganado, que você continue crendo e perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Estejamos atentos, estejamos alertas, porque já chegamos ao fim dos dias.